Sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso grande e fiel Salvador. Oração dedicatórias, todos em oração silenciosa. Pai, graças te damos pela tua misericórdia, ó Senhor, e o privilégio que tu nos concede de estarmos mais uma vez em tua casa para prestarmos esse culto de adoração a ti. Ó meu Deus, meu Pai, através dos louvores e a mensagem que logo mais será ministrada, continua nos abençoando, nos perdoando, meu Deus, meu Pai, que constantemente estamos pecando diante de ti, meu Deus. Mas a tua misericórdia nos contempla com a tua graça, meu Deus, meu Pai. Verdadeiramente somos poucos, mas todos imbuídos no melhor propósito de te servir. Orarmos por aqueles que ainda não se conscientizaram que é necessário comungarmos, estarmos em comunhão, meu Deus, meu Pai, para te agradecer por tudo, pelo dia de ontem, pelo dia hoje pela manhã na escola bíblica, tão proveitosa, meu Deus, através dos ensinamentos que são ministrados, calcado na tua palavra, no manual do fabricante, meu Deus, meu Pai, aonde nos fortalece, mostrando-nos o valor e a importância que temos que oferecer e te buscar, meu Deus, meu Pai. Os testemunhos que foram dados aqui, ou foi dado pelo amado presbítero Daniel, a sua simplicidade e sinceridade em falar quando falha, meu Deus, meu Pai, que nós somos falhos, mas Deus nos contempla nas forças, porque a força é do Senhor, não é nossa. Mas mesmo assim, ó meu Deus, meu Pai, te agradecemos por tudo. Inquieta aqueles que ainda estão em casa, esquecidos do compromisso que fizeram, em primeiro lugar contigo, Senhor, e depois com o nosso pastor aqui na terra. Mas mesmo assim, que eles continuem sendo abençoados por esse Deus, porque não pode imperar ódio no nosso coração. Às vezes é uma doença e outros problemas, meu Deus, meu Pai. Tu sabes o motivo pelos quais muitos não se fazem presentes. Somos poucos verdadeiramente, mas todo voltado com a intenção, com carinho e amor para ti, meu Deus, meu Pai. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Chamada adoração, Salmos 92, versículo de 1 a 2. Será uma leitura uníssona. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua, glória. Isso é que é importante. Canto congregacional, hino número 3, novo cântico, a igreja em adoração. É muito bonito. Leitura bíblica alternada. Salmos 119, versículo 49 a 64. Todos em pé. Lembra-te das promessas que fizeste ao teu servo, na qual me tem feito esperar. O que me ensina a minha angústia é isso, que a tua palavra me vive. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afarto da tua lei. Ou não me afasto. De mim se apoderou a indignação, por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Laços de perversidades me enlameiam, contudo, não me esqueço da tua lei. Levanto-me na meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Todos, companheiros sou de todos que temem
e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Amém. Irmã Amália, ore agradecendo pela porção da palavra lida neste momento. Seja engrandecido, ó Deus, a minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Seus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Nossa vida diante de Ti, Senhor. Queremos Te engrandecer nessa noite, porque Tu és digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda oração será dada a Ti, Senhor. Recebe tudo que vai ser realizado aqui nessa noite. A Tua palavra vai ser ministrada, o pregador que vai trazer a mesma, Senhor, que possa estar abençoando a sua vida. E que essas palavras vão ser anunciadas aqui, Senhor, venham impactar nossas vidas, que cada dia mais a gente possa buscar uma vida de santidade perto de Ti. Nos ajude a entender a Tua vontade em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongues os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E aí ele complementa: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Deus aplique à nossa vida a porção da sua santa palavra. Deus amado, nos instrui nesse instante, através da unção do teu Santo Espírito, para a edificação das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Quero se sentar, irmãos. Nós estamos estudando esses textos na escola dominical, constantemente, todos os domingos. E nós fizemos a distribuição das revistas para os irmãos, na esperança e expectativa de que os irmãos estivessem presentes. E nós resolvemos, então, trazer uma síntese daquilo que tudo nós estamos estudando na escola dominical. A isso que nós chamamos de 10 mandamentos. Nós estamos passando por alguns momentos em que temos muitas manifestações públicas. As manifestações públicas, elas pululam, elas aparecem de todas as formas.
em todos os sentidos. Mas nós não temos visto afora algumas manifestações que às vezes nem são muito corretas do nosso ponto de vista cristão, mas nós não temos visto nós fazemos as nossas manifestações públicas. Alguém poderia dizer, mas não é função da igreja fazer manifestação pública. A função da igreja é trabalharmos aqui para aprendermos a palavra de Deus e darmos testemunho lá fora. Mas nós vivemos muito mais, a nossa vida é muito mais extramuros da igreja do que aqui dentro. Nós nos encontramos alguns dias aqui na igreja para ouvirmos a palavra, para estudarmos a palavra, para nos prepararmos, mas a maior parte da nossa vida é fora. E nós não temos visto manifestações do povo de Deus no sentido de uma volta àquilo que é essencial à sua palavra. Nós temos muitas manifestações televisivas que nem sempre, ou quase sempre, não revelam a essência da palavra de Deus, por algum motivo, por algum interesse, por interesses que não se ajustam à nossa realidade bíblica. Meus irmãos, a ética cristã decorre única e exclusivamente do ser de Deus. A sua interação com o homem, nos termos da revelação infalível e suficiente das Sagradas Escrituras. Não temos como separar a nossa ética, a nossa vida, a nossa atitude, as nossas ações, que não sejam vinculadas única e exclusivamente com a palavra de Deus. E às vezes nós estamos sendo manipulados. As nossas atitudes extramuro, fora a igreja, elas não têm revelado a essência do nosso conhecimento da palavra de Deus. Isso é muito preocupante, isso é muito grave. E a nossa ética, como se sabe, ela é centrada única e exclusivamente na doutrina pactual de Deus para conosco. Não é de nós para com Deus, mas é de Deus para conosco. De tal sorte que nós temos que revelar ao mundo e ao povo como e por que Deus nos escolheu. E não porque nós fizemos a escolha de Deus, mas porque Deus nos escolheu. E a única forma que nós podemos apresentar-nos ao mundo, mostrando por que Deus e como Deus nos escolheu, é através da nossa vida, é através da nossa ética, é através do nosso comportamento, é através das nossas atitudes fora da igreja. Porque na igreja é muito fácil a gente congregar com os irmãos. Ô irmão, como é que vai? Graça, irmão, paz, irmão. Mas a nossa conduta, a nossa atitude lá fora é que às vezes nós estamos nos esquecendo, estamos até nos esquecendo de pregar até o Evangelho. Nós estamos falando hoje aqui pela manhã de um caso que aconteceu conosco, da oportunidade que nós temos de falar o Evangelho e às vezes a gente não fala, e de pessoas que nós perdemos, não é? Pessoas que se vão, às vezes até por um acidente, e que você nunca, que conviveu com essa pessoa todo o tempo, mas que nunca se dignou e pensou de pregar o Evangelho a essa pessoa. E quando essa pessoa se vai, aí você fica preocupado, olha, o Senhor vai requerer de mim essa atitude que eu não tomei, porque está nos faltando esse entendimento de que nós devemos trabalhar extramuros. C.S. Lewis argumenta que os seres humanos têm a noção do que é certo e errado. Eu estou citando C.S. Lewis porque na nossa lição ele cita, mas todos nós temos o conhecimento e a consciência do que é certo, o que é errado, principalmente aqueles que estão em Cristo Jesus, ou não? Ou você, a fazer alguma coisa errada, você não sente que errou? Ou você, agindo de uma forma irregular, você não sente que pecou diante de Deus? Se nós não sentirmos, se nós não tivermos esse sentimento,
alguma coisa está errada conosco. Se nós não percebemos os nossos erros, se nós não percebemos os nossos pecados, quando cometemos, alguma coisa está errada com você. Porque aí você vai continuar com a atitude contumaz, porque não se apercebe. Isso não é atitude nossa, é a atitude daqueles que não têm Cristo como único e suficiente Salvador das suas almas, não é? Por isso que o apóstolo Paulo disse que eu não me envergonho de pregar o Evangelho, porque esse Evangelho nada mais é do que poder de Deus, só poder de Deus. E se ele é poder de Deus, e nós estamos incumbidos, e recebemos essa missão, e somos salvos em Cristo, a nossa responsabilidade aumenta, e a nossa vida comportamental é fundamental para a vida de outras pessoas. Nós lemos aqui o estabelecimento da lei. E a lei vale para nós? A lei vale para você? Já pensou na lei? É interessante como a gente trabalha muito na igreja e a gente se esquece de trabalhar às vezes a lei de Deus. É preciso entendermos, e Calvino já dizia, que os 10 mandamentos são a norma de viver piedosa e justamente, pois elas revelam a santidade de Deus. A lei, ela não pressupõe o conhecimento daqueles que não têm Cristo Jesus. A lei é feita para nós. Veja o que o escritor sacro diz: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, o Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Então Deus está comprovando que Ele está se dirigindo ao seu povo. Portanto, a lei é para o seu povo, é para o povo de Deus, é para você, é para mim. Não terás outros deuses. E ele começa a ministrar a sua santidade para esse povo. Não terás outros deuses diante de mim. Queridos, e eu gostaria de citar, hoje pela manhã nós conversamos alguém que disse: olha, enquanto não crente, eu tive uma experiência com um desses terreiros, dessas pessoas que ministram a palavra que não é a palavra de Deus. Curandeiros, adivinhos, espíritas. E a coisa aconteceu, a coisa verdadeiramente aconteceu. E eu dizia que essas coisas acontecem mesmo, mas elas não podem servir de exemplo, e elas não podem estar na sua mente, porque agora você é nova criatura. Mas aconteceu tão certo, que até o médico que receitou o remédio, esse médico acertou, porque a pessoa lá já havia indicado esse médico, esse remédio. Então as coisas às vezes nos impressionam, mas nos impressionam mais quando você aqui, hoje, ouvindo a palavra de Deus, ao chegar em casa, no seu lar, no seu dia a dia, você manifesta preocupação de estar ligado em certos ensinamentos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. O autor está dizendo, está manifestando que Deus diz: não terás outros deuses diante de mim, porque havia deuses, porque há deuses. Há uma denominação aqui, que durante algum tempo, nos seus primórdios, ele atacava muito a igreja católica, a ponto de quebrar uma imagem, e aquele pastor, um tanto quanto desavisado com a questão ética, e ele pegou aquilo ali e quebrou, e foi transmitido e causou uma revolta entre os religiosos.
Porque ele diz, porque há outros deuses que não o nosso. Há outros deuses, irmãos. Há outros deuses fortes, porque Satanás está solto para propagar essas mensagens. Agora, aquele que está em Cristo, diz a palavra de Deus, é nova criatura. Então não pode ter outro Deus. É nesse sentido que Deus está dizendo. Diz, não terás outros deuses, porque havia muitos deuses naquela época. Então esse é um mandamento claro. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito. Não é qualquer um, é aquele que tirou da terra do Egito, que separou um povo do qual nós fazemos parte. Se você não crer nisso, esse mandamento não é para você. Se você não aceita que é esse sentido que nós estamos interpretando, este mandamento não é para o irmão. Para mim ele é. É o Deus que nos tirou hoje de quê? Que nos livrou de quê? Em Cristo. Do jugo do pecado. Mesmo sentido. Mesma coisa. O Deus que separou o seu povo é o Deus que nos separa em Cristo Jesus. Então não temos deuses que nos afetam, porquanto a nossa fé está preservada naquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí ele vem e diz assim, não farás para ti imagem de escultura. E é interessante que essa questão de escultura, esse esculpir, é esculpir na madeira, é esculpir na pedra, mas nós temos os nossos ídolos. Fazer para nós imagens de escultura. Estava lendo essa semana, foi ontem no jornal, a atuação daquele padre lá do Juazeiro, padre Cícero, né? Como ele fazia os milagres, e aparece aqueles milagres, e até hoje, 80 anos depois, as pessoas ainda vão lá para fazerem sacrifícios, porque ele era considerado um milagreiro. Mas as religiões, do modo geral, estão enveredando exatamente por isso, porque as multidões procuram esses milagres. Por que é que as nossas igrejas andam vazias? Porque as igrejas, e aí eu concordo com o reverendo, quando ele diz que aqueles que pregam o evangelho da restauração, o evangelho que mostra que nós muitas vezes não estamos cumprindo com os mandamentos de Deus, as igrejas não se enchem. É porque as pessoas estão procurando sempre aquele algo a mais para a nossa vida, o milagre. E o milagre maior é que Deus nos resgatou. Por isso que nós não precisamos da lei. Por isso que Paulo diz que a lei é um aio, ela nos mostra, não é? É um direcionamento para mostrar o nosso pecado, mas ela não tem nenhuma significação, não tem nenhuma frutificação em termos de graça. A lei não salva, até porque seria incoerente Deus estabelecer a lei para a salvação de um povo que ele escolheu, que ele previamente já salvou, que ele previamente já estabeleceu como seu povo. Isso não significa dizer que nas igrejas não tenhamos pessoas que estejam aqui e não são salvas, porque isso pertence a Deus. Mas aqueles que professam a palavra do Senhor e que dizem que aqui o sangue de Cristo é o que realmente vale para as suas vidas, essas pessoas estão já garantidas por Cristo e por Deus, como no antigamente. Portanto, não é a lei que salva, não é esse sentido, mas é que nós temos que seguir esta lei também, porque nós muitas vezes estamos colocando ídolos na nossa vida. É tão fácil, não é difícil não. Nós tivemos a Copa do Mundo, um dos grandes ídolos é Neymar, hein? Como a gente substitui
como aquilo influencia na vida da gente, como isso toma conta, não é? E este ensinamento, ele diz que nós não devemos tomar também o nome de Deus em vão, porque muitas vezes nós usamos o nome de Deus de uma forma imprópria. O irmão está doente, o irmão do irmão está doente, alguém passou dificuldade, e as pessoas às vezes invocam a pessoa de Deus. Não vejo sentido. Não vejo sentido. Ore por ela. Ore pela pessoa. Mas não use, não tome o nome de Deus em vão, se a coisa não é real. Deus é real. Deus é concreto, não é abstrato. Nós não podemos vê-lo, mas Ele é real nas nossas vidas, não é? Eu vejo, às vezes, algumas manifestações da nossa igreja, nas outras igrejas também, preocupações, e eu dizia hoje pela manhã exatamente isso, com pessoas que, às vezes, manifestam a preocupação, por exemplo, com a doença, e às vezes a gente relega um irmãozinho ou uma irmãzinha que está passando uma dificuldade tremenda, está passando por uma doença gravíssima, e está todo dia na igreja, e às vezes não vem porque não pode, mas não é o problema dela ter vindo à igreja, é o semblante, é a segurança, é a certeza de que para ela não existe outro Deus, que transmite para nós a certeza, aquela coisa boa que a gente sente. Às vezes a gente vai visitar um irmão, o irmão está numa situação gravíssima, e a gente sai confortado. Certa vez nós fomos fazer uma visita com os diáconos e os presbíteros da igreja, e a gente saiu assim, mas rapaz, nós viemos aqui para visitar, para confortar, e saímos confortados, porque ali está um servo do Senhor, que sabe que aquela doença, aquele mal que o aflige, Deus está cuidando. E por que então as dificuldades que às vezes nós apresentamos diante disso? Porque Deus é único para nós. Nós não podemos ter outros deuses, e muito menos tomar o nome de Deus em vão. Mas ele também está dizendo aqui que nós devemos ter o dia da santidade, um dia para santificarmos. E o fundamento não é porque tem que ser o sábado, ou o domingo, ou a segunda. O fundamento é que Deus, na sua soberania e potência, também descansou. Teve um dia de descanso, trabalhou e teve um dia de descanso. E Ele estabelece para nós um dia de descanso. E é interessante, irmãos, como era bom nos antigamente, não é? Como era bom nos antigamente. No dia que nós falamos sobre esse assunto aqui, nós fizemos o seguinte exemplo. Nos meus antigamente, eu não fui nunca a um cinema dia de domingo. Claro, nós não tínhamos essa coisa que tanto atrapalha a vida da gente, que é a televisão. Mas nós não íamos a festas, cinema. Era culto de manhã, preparação durante a tarde, culto à noite, porque o dia é o dia do Senhor. Não interessa se você tem sábado, domingo. O pastor, por exemplo, o seu dia sabático sempre é uma segunda-feira, porque ele precisa também. Então imagina o pastor, no dia de domingo o pastor não vai trabalhar, então não vem para a igreja. Vem só para assistir o culto. Não, é o dia que ele mais trabalha, não é o pastor? Mas ele também tem um dia de descanso, que ele mesmo escolhe. Este não é o centro.
O centro é que no dia do Senhor, achei-me em espírito. Quem disse isso? Um velho com cerca de 90 anos, João. Achei-me em espírito no dia do Senhor. E aí eu vi o Senhor lá sentado sobre um alto sublime trono. A manifestação de Cristo, da pessoa de Jesus Cristo, a um servo de Deus que no dia de domingo estava para louvar o Senhor. Isso é um mandamento, irmãos, que a Bíblia nos concede. E às vezes isso tem me preocupado muito, que às vezes dia de domingo, senhora, hoje dia de domingo vamos levar os meninos, as crianças para tal canto. Eu não tinha como fazer isso na minha época, mas agora como avô, às vezes tem que aceitar. Mas não é o dia do Senhor, o dia que a gente reserva para o Senhor. É bíblico, é um mandamento. Então nós estamos citando aqui textos bíblicos que você e eu, que nós temos descumprido. E essa é a verdade. E aí, a partir do 5º mandamento, Deus começa a trabalhar as pessoas. E Ele faz honrar pai e mãe. E é interessante que nesse texto, da honra que se dá a pai e mãe, não é? Há um acréscimo. Os irmãos percebem isso? Que nesse texto há um acréscimo. O que é que ele diz? Honra teu pai e tua mãe. Para quê? O tempo seja longo. Eu ouvi um depoimento de um pai, dramático, aqui de Mandacaru. Ele estava diante do filho, tinha levado vários tiros, porque ele estava envolvido com droga. E ele disse assim: eu tinha dito tanto a meu filho que não se metesse com esse pessoal. Eu disse tanto a ele, mas nós estamos vivendo, preste bem atenção no que ele disse, nós estamos vivendo uma época em que nós, os pais, estamos enterrando os filhos. Viu o contraste? O contraste da Bíblia? O que é que a Bíblia está dizendo? Honrar pai para a vida ser prolongada, porque é comum que os filhos nos enterrem pela nossa idade, pela nossa velhice, por uma série de coisas. Hoje está acontecendo o contrário, porque não há uma relação eficaz da família, e é preciso nós termos cuidado para isso não invadir a nossa igreja. Por isso que o pastor sempre está dizendo: traga os seus filhos para a igreja. Não é que a igreja vai livrar de miséria, não, mas para ensinar. Não é para ensinar atividades domésticas, isso não é função da igreja, mas é para solidificar os ensinamentos da palavra de Deus. Que o mandamento diz: honra teu pai. Se você acredita na palavra de Deus, a vida é longa para você. Acontecem algumas coisas, sim, mas o fundamento é honrar pai e mãe para se ter um prolongamento dos seus dias. E quem dá esse prolongamento é o próprio Deus, não é? E aí, meus irmãos, eles começam: não matarás, não adulterarás. Não matarás. Os irmãos, quantas vezes mataram alguém? Quantas vezes os irmãos já mataram alguém? Pergunta séria. Não estou brincando. Quantas vezes você já matou alguém? Quantas vezes você já atingiu alguém fazendo uma aplicação com o verso 16, em que você diz assim: não dirás falso testemunho? Será que você já matou alguém? Já afastou alguém do seu convívio até da igreja? Um irmãozinho pelo qual Cristo também morreu? Está pensando que matar é só chegar e tirar a vida da pessoa?
esse ensinamento é muito mais profundo. Como é que você trata as pessoas? Como é que você convive em casa, na igreja? E às vezes aqui a gente recebe muito bem, mas às vezes também a gente destrói, associando-nos a esse mandamento aqui que é terrível, que é o do falso testemunho. Está pensando que só as testemunhas que estão nos tribunais, que é comum nos tribunais nós dizermos que as prostitutas do processo são as testemunhas. Veja como que é o conceito de testemunha nos tribunais, que elas são venais, depende do interesse. Às vezes você vai testemunhar de alguma coisa que você nem viu, e alguém lhe arrola para dizer que você é uma pessoa boa no tribunal, quando o sentido de testemunha é ter presenciado as testemunhas de Jesus. Os discípulos eram testemunhas de Jesus, presenciaram e eles ministraram a Santa Ceia, tal qual Jesus Cristo, que foram testemunhas oculares de Jesus, presenciaram, participaram. Como é que você está agindo? Você já matou alguém? A adulteração que o texto está falando aqui, não adulterarás. Nas igrejas é comum, o conselho pune o adultério. Então só existe adultério, não é que só exista, mas o sentido que se dá a esse texto é adultério quando se trata da vida sexual. Mas certas coisas que esse texto é tão forte que atinge pastores, mestres que ministram a palavra de Deus, que vão ser chamados à responsabilidade por Deus, porque estão adulterando a palavra de Deus. Isso não é um crime que acontece só quando há uma desregulamentação sexual, mas o próprio pregar a palavra de Deus e ensinar nas igrejas, adulterando a palavra, é ferir o mandamento de Deus. Portanto, se você tem base bíblica, você sente, você percebe, você sabe quando se está adulterando a própria palavra de Deus. Por fim, irmãos, gostaríamos de nos deter um pouco sobre o falso testemunho. Falso testemunho, que não é somente quando você é chamado para dar uma interpretação. O falso testemunho é terrível, ele acaba com a vida das pessoas. Às vezes você dá ibope para alguém, é aquilo que a gente chama de reputação. As pessoas têm caráter, mas vivem com a sua reputação, fruto das suas atividades, das suas atitudes, do seu dia a dia. E nós temos mania de, hoje chama bullying nas escolas, não é? Bullying, não sei nem o que é isso. Eu, sinceramente, como nós, os mais antigos, não tínhamos isso naquela época, não é? Mas há sempre alguma coisa na nossa mente e nós rotulamos as pessoas. Isso acontece na igreja. Fulano não ora bem. Irmãos, fulano, a oração de fulano eu não concordo. E dissemina na igreja. O irmão, às vezes nós estamos passando dificuldades, temos dificuldades, e nem todo mundo às vezes abre o coração, mas começam já os comentários a serem feitos, né? E o pior é que você dá um falso testemunho das pessoas para outras pessoas que saem divulgando. E o pior de tudo é que você não tem nem, às vezes nem sabe. Eu participei de uma vez que eu fui fazer um curso de especialização em Campina Grande.
Quando dava 8h30, tinha a parada para o lanche. A gente parava para fazer um lanchezinho, tomar uma guaraná, uma coisa. E eu sempre ia com um grupo. O professor chamava, dizia: o pessoal está chamando aí, vamos lá, vamos lá. Eu saía. Quando foi um belo dia, o colega chegou para mim e disse: olha, Daniel, você está saindo primeiro. O que é que tem? Qual é o problema? Não, rapaz, não pode sair não. Porque aqui é o seguinte: o que sai, os outros ficam falando. Imagina que coisa terrível. Então fica todo mundo faz aquela parede e o professor fica chamando as pessoas, porque ninguém tem medo de sair, todo mundo tem medo de sair primeiro. Que isso não aconteça no nosso ambiente, na nossa igreja, não é? Mas às vezes algumas atitudes nossas aqui precisam ser, evidentemente, conversadas com as pessoas, chamada a atenção, mas nunca que seja uma disseminação de uma reputação que se faz. O ibope que se dá a alguma pessoa às vezes prejudica, mas quem tem caráter firmado em Cristo não se abala, não é? Aquele que está em Cristo Jesus é efetivamente nova criatura. Deus, pois, possa aplicar aos nossos corações o ensino do Antigo Testamento, que são os mandamentos, e que eu, quando venho a ministrar essas aulas aqui pela manhã, às vezes eu fico preocupado, digo lá em casa, se eu pudesse eu não ministrava, porque tem muita coisa disso aqui que está me afetando diretamente no dia a dia. Ter consciência de que nós não estamos cumprindo adequadamente com os mandamentos do Senhor, e que precisamos, e que é imperioso esse mandamento para as nossas vidas. Deus nos abençoe. Amém. Convido os amados irmãos para louvarmos a Deus através do canto Morada Feliz, é o ofertório, os cantores de ébano. Jesus, a morada feliz, prometida e segura nos céus, avistamos o lindo país, pela fé na palavra de Deus, com Jesus no povo. Viveremos
Meus amados, estamos chegando ao final desse momento agradável que passamos aqui. Nós somos um povo privilegiado por esse Deus. Privilegiado por quê? Uma mensagem da magnitude que nós ouvimos nesse momento, onde foi explanado em Êxodo 20, de 1 a 17, sobre os 10 mandamentos. E que Deus continue abençoando o nosso amado presbítero Daniel, para lhe capacitar em outras oportunidades para trazer mensagem tão importante. Privilegiado porque nós tivemos 2 mensagens hoje, uma mensagem falada e uma mensagem escrita. Quando lá em Romanos, temos aqui no boletim, oração como luta de bênção. Em Romanos 15, 30, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Paulo pedindo que orasse não somente por eles, mas também pelos necessitados. É importante lermos o boletim, que é uma orientação que o pastor prima também por nos orientar. Outra coisa importante é agradecer aos amados irmãos, porque o pastor sempre diz, a oração é importante. A oração que nós fazemos direcionado a Deus não vai mudar o propósito do Senhor. Agora ele muda as circunstâncias. Deus pode curar muita gente, pode. Mas as orações nós devemos agradecer por momentos que estamos passando. Alegria, por quê? Porque Deus nos conforta. A minha filha, Milena, esteve aqui hoje de manhã. Não ficou durante a noite porque o seu esposo está trabalhando. Então ela mora em Jaguaribe, mas foi para lá. E a notícia que eu trago para os amados irmãos, que eu tenho a certeza e convicção que estão orando por ela, porque é uma obrigação, não só por ela, como o pastor está fora também, pela sua esposa e os demais irmãos da igreja, porque é nossa obrigação orarmos por todo, como o presbítero nos orientou também, calcado na palavra do Senhor. Os missionários, os evangelistas, homens que estão em outros países levando a mensagem, às vezes com necessidade, se esforçando para dominar o idioma daquele país onde estão levando a mensagem. É orarmos por ele, orarmos pelos enfermos, uns fisicamente e o outro espiritualmente. E Milena, eu trago uma notícia muito boa. Quinta-feira ela estava para fazer mais uma bateria de aplicação de quimioterapia. Aconteceu que faltou o material que é injetável. O profissional muito competente disse a ela que não iria fazer naquela ocasião, ficou para amanhã, porque o produto que tinha lá podia provocar hemorragia. É a providência divina. E ele aproveitou a oportunidade para examiná-la. E foi na região da panturrilha, onde está instalado esse processo, e ficou abismado. Como há uma diferença. Quando ele fazia um exame, sentia aquilo enrijecido. E agora já está molinho. Isso é a ação de Deus. Deus é maravilhoso. Se curá-la, nós devemos agradecer. Se não curar, foi ação de Deus. Em tudo damos graças. Não é derrota. Se perdermos Milena, é porque Deus quis levá-la. Então, continuemos a orar, porque Deus é aquele que nos conforta. Muitos alegam que a esperança é a única que morre, mas a esperança é Deus, Ele está sempre vivo. A nossa esperança é no Senhor, e Ele não morre. Nós partimos daqui quando há um chamamento, e agradecer a Deus por tudo. Agradecer pela presença de todos vocês que aqui se encontram, que vieram no propósito de ouvir a mensagem, uma mensagem tão proveitosa. Não é invencionice, tem que acompanhar o que o amado trouxe. É tudo calcado na palavra do Senhor, no manual do fabricante, é onde nos orienta. E convido os amados irmãos também para os domingos, não esquecer, 11h45, nós temos o pastor
Hernando Dias Lopes faz parte também da igreja presbiteriana, 11h45. É curto o período de tempo. 10 minutos. É de 11h45 a meio-dia. Mas ele tem outras partes, tem outro pastor também que faz um introdutório, também faz uma rápida reflexão. Hoje nós tivemos o quê? Lá, Salmo 94, versículo 12, que ele fala: como envelhecermos com doçura. O que é que vem a ser isso? São os pais. O amado presbítero também já é mais novo do que eu com 78, ele deve estar com 62. Mas acontece, se nós prepararmos nossos filhos calcado na palavra do Senhor, ele irá nos obedecer, não vai sentir vergonha dos velhinhos, vai estar sempre presente, não vai nos esconder, não vai levar para um asilo sentindo cansaço, porque enquanto nós estamos com vida é muito bom, enquanto estivermos com força para dar um a outro, quando estamos a precisar, há uma negativa, mas se orientarmos os nossos filhos no caminho do Senhor, nós teremos um envelhecimento com doçura. É pregação dessa magnitude também, meu irmão. É muito bom ouvir uma mensagem calcada na palavra do Senhor. Hoje é demais. Perdão, meu Deus, não é demais. É importante ouvirmos isso aqui. Somos poucos verdadeiramente, mas todos. Eu saio daqui radiante. Por quê? Isso aí eu fico tremendamente satisfeito quando vem aquele que vem trazer uma mensagem desse valor. Tão somente, meu Deus, meu Pai, te agradecer. Agradecer pelo pastor também, que ele está fora representando uma reunião, porque muitos se fazem presentes só quando o pastor está. Mas nós temos o pastor dos pastores, que é acima de tudo. Tem pessoas capacitadas para trazer uma mensagem tão boa, tão bonita. Ela não é só bonita, ela é importante para o nosso caminhar. Que Deus continue a nos abençoar e novamente agradecer pelas orações dos amados e amadas irmãs que têm feito, não só por Milena, mas por todos que estão enfermos, elencado aqui no boletim, a nossa amada irmã Esther, Fábio, Keliane, Toninho, Milena, Lúcia, Nina Leitão, são muitos que estão aqui, quer dizer, os nomes, mas ainda são poucos dos necessitados em oração. Selma, de vez em quando está desmantelado, agora com o braço, passou ali 15 minutos, eu fui com ela lá no Samaritano, meu amado, coloquei um fone no ouvido, só estar sentado, eu já estava incomodado, dentro, fazendo uma outra tomografia, meu amigo, era aquele, parecia o batimento do coração, e o profissional disse, você não deve se mexer. Eu só estava acompanhando com os olhos, sabendo se havia respiração. Estava tão calma, que eu disse, já partiu. Mas depois que ela saiu, agradecer a Deus por tudo. E por Teté, que está em casa também, Wanda também, irmã Wanda, Glaucinha. E nas quinta-feiras nós estamos aqui também, Escola de Arte, tem sido muito importante também, e outras atividades. Quando for para o próximo mês, voltaremos com o estudo nos sábados. Por enquanto estamos parados, porque esse problema de futebol, mas escola bíblica pela manhã, ou aos domingos, e à noite o culto. Estamos encerrando. Eu peço ao irmão Bruno para orar, oração final. A bênção apostólica diz que só o pastor é quem pode dar, mas fui orientado que não. Eu não sei se o amado presbítero Daniel quer assim fazer, fica a seu critério, mas o irmão Bruno vai orar por tudo que aconteceu durante esse período de tempo tão curto, mais de uma
significado tão grande para o nosso caminhar. Grandioso Deus, Fiquemos em pé. Pai nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Agradecemos a Ti, Senhor, por esse dia maravilhoso, o dia que nós tomamos para nós como o dia do Senhor. Aqui, congregando com os irmãos, nos reunindo para aprender mais a palavra, aprender ao Senhor qual o caminho que devemos seguir, o molde correto ao Senhor que o Senhor já determinou, e que através do Seu Santo Espírito nos guia para que possamos agradar a Ti, testemunhar verdadeiramente aos que necessitam da Tua palavra, aos que necessitam ouvir sobre o Seu reino, sobre a Sua glória, sobre a Sua grandeza. Senhor Deus, agradecemos, ó Pai, por esse momento que é tão importante, ó Senhor, ressaltado pelo nosso presbítero. Agradecemos também ao Senhor pelo testemunho que Ele deu de Sua filha Milena. Oramos ao Senhor para que o Senhor faça a Sua vontade, para que conforte o seu coração, conforte o coração de Milena, para que conforte os corações dos familiares que ajudem a auxiliá-la, o seu marido, Senhor, também nesse processo, que o Senhor esteja enchendo a sua vida, a vida do seu marido com o seu Santo Espírito, para que ele esteja preparado, ó Senhor, para passar por esse momento. No nome de Jesus, todos, ó Senhor, que rogam pela vida de Milena, pelos médicos ali também envolvidos, os enfermeiros, que ela, nós cremos, está testemunhando, ó Senhor, e notamos isso, ó Senhor, nas suas atitudes, no seu semblante, que ela está expressando a sua segurança no seu Salvador. Obrigado, Senhor, por mais esse momento. Obrigado, Senhor, por estar aqui com a minha família, com os meus irmãos. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Entregamos a vida do nosso pastor que está nessa reunião, juntamente com vários membros do conselho ali da igreja, discutindo ao Senhor coisas voltadas para a nossa igreja, que o Senhor oriente esses homens, que o Teu Santo Espírito conduza essa reunião, que de fato, ó Senhor, eles estejam preocupados ali, não somente com o crescimento, ó Senhor, da denominação, mas sim, ó Senhor, pela qualidade da palavra que esses homens vêm pregando, pelo crescimento espiritual, ó Senhor, e a expansão do reino de Deus, das obras que vem realizando através das missões. Em nome de Jesus, entregamos a vida desses missionários que têm levado a palavra de Cristo a lugares muito difíceis, remotos, ó Senhor, que o Senhor possa confortar eles e que eles possam atingir o seu objetivo, ó Pai. Agradecemos ao Senhor e entregamos essa semana nas Tuas mãos para que o Senhor faça segundo a Sua vontade. Amém. Amém. Que a graça do Senhor